não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aristóteles dizia que quando você percebe um objeto qualquer, você percebe evidentemente a forma física dele, tá certo? Mas dentro dessa forma física você tem uma forma inteligível, quer dizer, você entende o que é o objeto. Né? Acontece que esta forma inteligível ela faz parte de uma espécie, está ligada com outra espécie, tem relações com todas as outras espécies, de modo que nenhuma forma inteligível poderia ser percebida separadamente de toda uma rede de conexões. E isso é o que eu chamo a verdade do objeto. Vamos dizer, tudo aquilo que é sabível a respeito dele, embora você só saiba um pedacinho no momento. Quer dizer, todo e qualquer objeto é uma fonte inesgotável de verdades, porque nele estão não somente as verdades que compõem a sua forma inteligível, mas um conjunto de relações que ele tem em volta. Então, um conjunto de sentenças que eu pudesse formular sobre esse objeto, isso ainda estaria muito longe de ser a verdade do objeto. Certamente, se você passar o resto da sua vida falando sobre aquele objeto, você não vai esgotar a verdade dele. Não é isso? Por exemplo, quando você vê um animal qualquer, você vê uma vaca, bom, onde estava a vaca? Ela estava dentro do apartamento? Não, provavelmente estava num pasto, então ela tem uma relação com aquele território. Da onde surgiu a vaca? Ela apareceu por si mesma, ela foi gerada por outra vaca, ela tem toda uma história. Você não conseguiria fazer a árvore genealógica de uma vaca, e no entanto essa árvore genealógica existe. Isso é que é importante. Quer dizer, o campo da verdade ele é muito denso. Né? E justamente por ser denso é inesgotável. Agora, de certo modo, qualquer ato de percepção está abrindo você para esse campo da verdade. Do qual você, vamos dizer, é como se você lançasse você lança uma luz, que é a luz da sua atenção, mas essa luz tem um alcance limitado, ela vai até um certo ponto e depois para dentro está tudo escuro. Mas está tudo escuro para você, mas você sabe que a verdade está lá. Então é isto que, vamos dizer, na Bíblia diz caminhar diante de Deus, quer dizer, você estar diante da verdade o tempo todo. Você saber que ela está ali, ainda que ela esteja inacessível para você. Quer dizer, um dos grandes problemas, vamos dizer, da filosofia dos 3 últimos séculos foi que ao se concentrar na atividade do sujeito e querer explicar todo o processo cognitivo pela estrutura do sujeito, chegou a problemas absolutamente insolúveis. Você vai chegar, então, o resultado disso será algum tipo de kantismo, né? Onde todo o nosso conhecimento não passa da projeção das nossas formas cognitivas sobre um mundo que em si mesmo permanece caótico. Então, nós seríamos, por assim dizer, a fonte da verdade. A verdade não é o que as coisas são, mas aquilo que coincide com as formas a priori do nosso conhecimento. Você vai chegar nisso. E é claro que isso, evidentemente, é uma tragédia. Em primeiro lugar, porque coloca o próprio ser humano como fonte da verdade e transforma o mundo em volta, o universo inteiro, numa espécie de caos. É um caos feito de, vamos dizer, uma poeira de impressões que só a nossa mente
à qual só a nossa mente dá uma unidade e um sentido. Falei, isso é absolutamente impossível. Eu vejo, por exemplo, que nós sabemos nos orientar no espaço, nós temos a noção do em cima, embaixo, direita, esquerda, para frente e para trás. Isto poderia ser uma forma da nossa percepção que nós projetamos sobre o espaço? Se fosse assim, eu só poderia conceber isso mentalmente, mas eu não poderia caminhar nesse espaço. Para que eu caminhe nessas direções, é necessário que elas me transcendam de algum modo. Eu que estou dentro delas, não elas estão dentro de mim. Então, há muito tempo eu já comecei a imaginar essas formas a priori como sendo formas do próprio universo, que de algum modo se imprimem no ser humano. E se imprimem imperfeitamente. Quer dizer, você continua precisando do mundo externo como se fosse, vamos dizer, um lembrete, um elemento mnemônico. O que você esquece, o mundo lhe lembra. Já não tem acontecido de você acordar e você não saber onde você está? Daí o que você faz? Você olha em torno e reconhece o mesmo lugar. Se não fosse isso, vamos dizer, se toda a ordem do mundo dependesse da projeção das nossas formas, nós seríamos apenas sujeitos cognoscentes, nós não poderíamos agir e estar no mundo. Então, quer dizer, em torno de nós você tem, vamos dizer, uma infinidade de objetos e das suas relações. E por cima e para além desse objeto, você tem a verdade deles. É verdade que os transcende infinitamente. Por exemplo, o simples fato, voltando ao exemplo do animal, quando você vê o animal, é só ele que está presente. Mas ele não saiu do nada. Como diz, ele tem uma árvore genealógica que remonta até o começo dos tempos. Isso é real, isso está lá nele. Mas ao mesmo tempo o transcende infinitamente. E você sabe que sem isso ele não existiria. Não é isso? Do mesmo modo, por exemplo, quando, vamos dizer, um casal tem relações sexuais, todos os ancestrais deles estão ali presentes. A árvore genealógica inteira está ali presente. Não é isso? Senão não seria possível o ato da geração. E se você não percebe isso, então você está vivenciando essa situação de maneira abstratista. Você está vendo só um pedacinho, você recortou um pedacinho e só presta atenção nele. Quer dizer, esse é o pecado do abstratismo. Você achar que só existe aquilo no qual você está prestando atenção. Em vez de você ampliar seu círculo de consciência para vivenciar as experiências de uma maneira cada vez mais cheia. Cheia de todos os elementos que as compõem realmente. Diga. Desse ponto do abstratismo, na vida do dia a dia, na vida do dia a dia, é normal a gente ter uma experiência abstratista. Sim. Quer dizer, a abstração é um elemento absolutamente necessário para a vida prática, mas não para a formação do seu espírito. Quer dizer, não é porque a situação prática me impõe tal ou qual limitação que eu vou decretar essa limitação como sendo, vamos dizer, a fronteira última do universo. Quer dizer, inclusive, o ato de abstração ele só é realizado de uma maneira perfeita e exata quando você sabe de onde você abstraiu as coisas. E sempre que esse ato de abstração se fecha em si mesmo, ele se torna imperfeito, ele se torna errado. Quer dizer, você não sabe que pedaço do que você está separando. Na verdade, se você pensar bem, a nossa própria existência de todos os dias é um pouco abstrata, porque nós mesmos somos abstrações até certo ponto. Isso, aquilo que nós sabemos de nós mesmos é puramente abstrato. Eu não tenho conhecimento da minha realidade concreta. De vez em quando eu tenho algum vislumbre dela. Mas é o tal negócio, o mundo concreto ele está sempre aí. Tanto o mundo dos objetos quanto o mundo da verdade. Ele está sempre aí, ele não vai fugir. Não é isso? Nada impede você de voltar a ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E você ir assim, enriquecendo a sua vida interior, e ampliando o seu horizonte de consciência. Não é isso? Então, especialmente quando você vai examinar algum assunto em especial,
Não é isso? Você se concentra naqueles aspectos que chamaram a sua atenção. Mas você sempre tem que saber que existe algo por trás daquilo, algo que tornou aquilo possível. Esta é a pergunta. Para que estas coisas existam, o que mais precisaria existir? Para que esses seres estejam presentes, o que tem que estar por baixo deles e ausente? Não é isso? No começo do curso eu dei alguns exercícios para as pessoas se acostumarem com essa ideia. Por exemplo, você sentir que você está em cima de um chão, né? E que este chão se prolonga até o outro lado do planeta, né? E que há pessoas andando do outro lado. Isto é verdade. Nós não pensamos nisso no dia a dia, né? Isso quer dizer, a nossa mente funciona sempre na base da abstração. Não temos outro meio de funcionar. Mas ao mesmo tempo nós temos consciência da verdade que transcende o campo da nossa abstração, né? E essa abstração ela se torna mais rica e mais exata na medida em que você tem a consciência desse fundo, desse fundo sem o qual as coisas não poderiam existir. Não é isso? Quer dizer, a pergunta é sempre essa: para que esta coisa exista, o que mais precisaria existir? Veja, isso também tem um análogo naquilo que eu disse da leitura. Você está lendo uma afirmação do sujeito, você pergunta assim: para ele saber isto, o que mais ele precisaria saber? Ele escreveu uma parte do que ele sabe, mas para ele saber isso, tem uma outra coisa que ele tem que saber que ele não escreveu. E vamos dizer, e isto é a verdade do horizonte de consciência dele. Está entendendo? E é justamente aí que você vai adquirir o sentido do que são, vamos dizer, os autores verdadeiramente grandes. São aqueles cujo horizonte de consciência se prolonga até uma região que você nem enxerga mais. Ao passo que em outros casos o horizonte de consciência é tão limitado, né, que o próprio sujeito não se enxerga a si mesmo. Você leu meu livrinho sobre Maquiavel? Leu? Alguém leu aí? Então ali você fica demonstrando, o horizonte de consciência do sujeito é tremendamente estreito, né? Ele não enxerga o que ele mesmo está fazendo. Ele tem uma compreensão precária daquilo que ele do material que ele está lidando. Mas nesse caso, quando você fala em verdade do objeto e a atenção é voltada sobre si mesmo, no caso do Maquiavel não houve isso, mas quando você volta a atenção sobre si mesmo, é natural que vai ficar muita coisa de fora, vai escapar eternamente. Mas aí é o tal negócio. Você ver, uma coisa é o que está dentro do seu campo de consciência. Quando fala horizonte de consciência transcende campo de consciência. Campo de consciência é o que eu estou pensando agora, o que eu sei agora. O horizonte de consciência é tudo aquilo que eu tenho a capacidade de perceber, embora não esteja percebendo neste momento. É todo aquele fundo de coisas que eu sei, mas nas quais eu não preciso necessariamente estar pensando agora. Tá certo? Mas, para além do seu horizonte de consciência, existe o mundo. Né? Não é isso? Todo o processo abstrativo, ele é absolutamente necessário, mas ele se torna errado quando você toma a abstração como uma realidade. Quando ela não é uma realidade, ela é apenas uma visão da realidade. Então é por isso que por baixo da atividade da mente existe aquilo que eu chamei o conhecimento por presença, que é, vamos dizer, o seu sentimento, a sua percepção de existir num mundo. Está entendendo? Um mundo que é real, que não depende de você, que vai continuar aí depois de você ter saído dele. Não é isso? E pior, que não abrange somente este mundo físico aqui conhecido, abrange outras dimensões espirituais, às quais não temos acesso no momento. Tudo isso é o mundo. É claro que esta imensidão pode até nos aterrorizar. Não é isso? É o negócio do Pascal, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Eu digo, sim, mas o fato é que você está dentro do espaço infinito. Não adianta você fingir que você não está, que você está só dentro da sua casa.
Não é isso? Então, esse deixar-se levar pela percepção do mundo concreto, por mais deficiente que ela seja, e por mais que essa abertura te perturbe, esta é a exigência sem a qual nunca estaremos na realidade. Vamos estar sempre dentro de um mundo de história da carochinha. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.